Olá, amigos! Feliz dia, feliz Kim, feliz onda encantada maravilhosa do mago que a gente está surfando nessa energia assim juntos. Essa onda encantada é uma chance incrível que nós temos de despertar a nossa maestria. Toda onda encantada é um caminho iniciático, é um caminho de despertar e destravar potenciais. Se vocês ainda não sabem exatamente do que se trata, mergulhem, respirem, se conectem com os símbolos, com os Kins, porque todo simbolismo que a gente tem aqui na Lei do Tempo, no Tzolk'in, são portais, são códigos que conversam com o nosso espaço mais profundo, mais sábio, aquele lado do nosso ser que entende a linguagem simbólica, a linguagem dos códigos geométricos, a linguagem sonora, forma, som e cor é o alfabeto da luz. E quando a gente olha para os símbolos, nós entendemos tudo. Nossa mente concreta demora às vezes para decodificar, mas não importa, o efeito acontece. Então, é muito melhor você meditar num símbolo do que propriamente você tentar entender ao extremo. O entendimento é bom, mas ele tem que se seguir a uma contemplação. Então, quando a gente vai lidando, né, com essas simbologias todas, muita coisa vai acontecendo, muita informação vai surgindo, muitos sonhos. E essa linguagem simbólica que vem através dos sonhos, vem através das sensações, a gente tem que estar muito atento a elas. A gente está nessa onda encantada do mago, a onda encantada do mago. Como eu falei, é um convite ao despertar da nossa maestria. O mago é aquele que está relacionado aos selos brancos, que todo selo branco ele tem algo assim de transitar entre dimensões, entre situações. O mago é o xamã, a palavra xamã quer dizer aquele que transita entre as dimensões, porque a nenhuma se apega e a todas conhece, e a todas se conecta em termos de aprendizado, de sabedoria. E a gente vai aprendendo a ser mago na existência, né? Quando a gente desperta esse acesso ao atemporal. Por isso que o mago ele tem como uma das palavras-chave a atemporalidade, porque a gente não se torna mago preso ao tempo, ou a um tempo, ou a uma situação, ou a tudo que te vincula a algo assim que gere apego. Só quando você leve, transita, se desloca, se desprende, é que você vai se tornando mago e dominando o tempo, não sendo dominado por ele. Por isso que o mago ele tem esse poder da atemporalidade, que é o que gera nele todo esse potencial que a gente, na onda encantada do mago, vai aprendendo a desenvolver, a despertar. Para mim, essa é muito a essência das ondas encantadas, é despertar o propósito daquele primeiro selo. A gente cria, claro, um propósito para a nossa vida, a gente cria um propósito como um objetivo a cumprir, a desenvolver, a lapidar em nós, mas existe um propósito essencial da onda que é inerente ao primeiro selo. E a onda encantada do mago é essa conexão com a maestria, e a gente faz aqui um verdadeiro workshop para sermos magos, despertar esse mago que nos habita. Aí eu sugeri a varinha de condão cristalina, que é o quartzo laser. O cristal laser é o cristal que tem muito a ver com o mago, principalmente o mago magnético, que é o mago da onda encantada, do mago, que fala exatamente da gente desenhar a nossa intenção, da gente focar, da gente tirar a dispersão da nossa mente, que hoje em dia é tão presente. Então, toda varinha laser é esse artefato de que todo mago tem que ter, e se você não tiver o cristal físico, não se esqueça, tenha o seu cristal etérico que você acessa na sua dimensão acima da terceira, quarta, quinta, sexta, na sua tela mental. Todo o potencial energético ali está. A gente não precisa ter nada material para acessar essas questões multidimensionais. Isso é muito importante que a gente compreenda a cada dia que passa dessa nova era. A matéria vai se tornar cada vez mais obsoleta, no sentido da gente criar com ela um vínculo para poder acessar alguma outra coisa. A gente vai ter que deixar isso de lado, a gente tem que acessar, independente de termos uma condição física, material adequada ou não. Isso também é um ensinamento do mago. O mago que é mago, ele não precisa ter
a pedra, o incenso, o templo, o rito adequado com aquele passo a passo. Não, se eu tiver, ótimo, maravilha, me facilita. Mas se eu não tiver, eu acesso onde eu crio. E esse é um dos ensinamentos aqui do mago. E esse mago veio desenvolvendo a águia azul no segundo tom, que é o grande desafio desse mago, é abrir essa visão mesmo, ir além, atravessar o horizonte, enxergar tudo desse tom de forma mais impessoal, para que não pode haver tanto envolvimento, né? Quer dizer, eu acho que esse é sempre dos desafios das iniciações. Quando a gente faz qualquer iniciação, a grande questão nossa é o excesso de emoção, porque a emoção te prende a situações, a emoção te cria parcialidade, e quando a gente passa por iniciações, eu não digo só iniciações espirituais, porque tudo é uma iniciação, né? Não existe assim, iniciação espiritual é quando eu vou lá num templo, iniciação... Não, não existe, existe assim, a evolução. E tudo que acontece na sua vida é, de certa forma, uma iniciação. E situações, aquelas que são mais desafiadoras, que é o que fala o selo 2, o desafio é sempre uma iniciação, porque o desafio vai te criar um atrito, vai lapidar você, vai gerar aquela situação para você reagir de uma outra forma, para você, às vezes, se gerar aquela inquietude para você ultrapassar. E quando a gente fala do desafio, né, o desafio é sempre muito ligado à emoção, principalmente nas nossas iniciações, sejam elas espirituais, no sentido mais ritualístico, ou a iniciação da vida mesmo. Para você mudar de fase, você tem que fazer uma faxina nas emoções, nos seus apegos, nas suas reações, aquilo que te prende. Isso é muito ligado ao número 2. E a águia vem propor que a gente voe, enxergue tudo de forma mais ampla, de forma mais panorâmica, para você poder não ser presa fácil do eu da dualidade. E aí, para isso, eu sugeri o quartzo azul, que é uma pedra sensacional para dissolver ruídos da comunicação, aquilo que nos prende, as picuinhas. Eu disse, você disse, eu não disse, né? Aquelas coisinhas assim que a gente fica preso. Quando você vê, você criou uma tempestade por uma bobagem. E quando a gente está vivendo nisso, seja em relacionamentos pessoais, profissionais, a gente está preso numa dimensão muito densa. Esquece, vira a página, deleta, usa o quartzo azul, que ele te liberta para você usar a sua energia mental, o seu potencial, de forma muito mais criativa, muito mais inteligente, do que às vezes ficar alimentando discussões que não levam a lugar nenhum. E aí temos no seguinte, na onda desse maravilhoso mago, nessa iniciação do mago, nós temos o guerreiro, que foi o selo de ontem, o guerreiro elétrico, que é o guerreiro que se coloca a serviço. Então, o mago que é mago, no seu trajeto iniciático, ele tem que ter a disposição de abrir o caminho. O que é o guerreiro? É aquele que, após ter voado alto, confiado na sua capacidade de poder voar, de poder, nossa, desvendar o horizonte, o infinito, ele tem que colocar esse potencial de guerreiro que abre caminho a serviço, porque o guerreiro é aquele que vai à frente, né? Ele vai à batalha, ele não se intimida. Tem medo? Não importa, vai com medo, mas vai, né? Que a coragem é essa essência, né? Como se diz naquele velho ditado, coragem não é a ausência de medo, mas é ir adiante enfrentando o medo, e o guerreiro faz isso. Quando esse guerreiro está no tom elétrico, eu vou colocar a minha capacidade de guerrear, de abrir caminho, a serviço de quem precisa, do que for necessário. Eu vou... Não vou me deixar intimidar quando eu for solicitado a algo. Eu tenho que entender que o meu potencial de abrir caminhos tem que estar vinculado ao coletivo, que o serviço tem relação com esse coletivo. Para isso, eu sugiro a pedra olho de tigre para este guerreiro maravilhoso, que é um guerreiro que se conecta com uma dimensão assim muito linda do desbravador. E para isso, a força pessoal tem que estar muito ancorada. Você não é guerreiro quando você vacila na sua autoimagem, na sua força pessoal. Você fala, será que eu tenho capacidade? Não, volta lá para a águia, voa alto, confia.
volta para o mago, para a temporalidade, a gente aí volta várias casas, né, porque a gente está construindo aqui uma identidade energética quadridimensional. É isso que a gente tem que entender do Tzolk'in, gente. Quanto mais eu mergulho no Tzolk'in, mais isso para mim vai ficando muito claro, que a nossa identidade quadridimensional, ela está assim como que sob uma película, né, de uma identidade tridimensional que a gente construiu nessa vida, que veio às vezes de uma questão familiar mal resolvida, e a gente vive muito em função dela e ela meio que nos anestesia e tal. Aí quando você começa a despertar essa visão quadridimensional, a sua identidade quadridimensional, você começa a remover assim uma película e revela uma coisa muito linda. Então, o guerreiro, ele fala dessa força pessoal que começa a emergir. E são selos que pertencem a todos nós, né? Não é porque eu nasci num, outra pessoa no outro. Não, você, claro, tem a sua vibração ali, que é o seu guia nessa dimensão agora que você está vivendo, mas todos eles precisam ser despertos, alimentados, conectados, porque todos eles compõem esse nosso holograma. E o despertador está tocando, pronto. E compõe o nosso holograma. E o olho de tigre, né, essa pedra que ajuda muito a gente ancorar essa força quadridimensional que nos habita, essa força assim desse tempo que não tem tempo fechado, não tem medo, não tem sentimento de baixa frequência que possa nos impedir. Então, toda vez que a gente estiver numa situação, será que eu vou, será que eu não vou? Ó, parece o guerreiro, chama o guerreiro, vai, chama o olho de tigre, porque você vai se conectar com a força primordial do que a gente está aqui para fazer, que é abrir caminho. Você não nasceu, não veio aqui para ficar estagnado. Não, você veio aqui para desbravar. E aí, por isso que o selo do guerreiro vai dar origem à Terra. Gente, coisa linda, né? A Terra é o selo que fala das sincronicidades. As palavras-chave da Terra: evoluir, sincronicidade e navegação. São as 3 palavras-chave atribuídas à Terra, porque não tem como, depois de você ter despertado o seu guerreiro, você vai abrir caminho com essa Terra, você vai abrir caminho da sincronicidade, você vai estar no lugar certo na hora certa. Essa que é a questão da Terra, que quando você vai navegando sem timing, né? Imagina aquele navegante lá que desorientado, sem a bússola, ele está meio perdido, ele está sendo levado, ele não sabe para onde vai. Aí no sentido meio negativo mesmo, né? Porque às vezes é bom que a gente não saiba para onde vai, porque a gente se entrega, mas não é o caso aqui. Aqui você tem que estar com o seu guerreiro ativo para poder despertar essa sincronicidade, você vai se encontrar na hora certa, no momento certo. Por isso que a Terra, como selo, ela vai despertar em nós aquela sensação, uau, a pessoa certa apareceu, nossa, o caminho certo chegou, eu fui navegando e era ali mesmo que eu tinha que ir, mas porque eu antes me conectei com essa minha força, e essa força me norteia, mesmo que quando eu parti para a minha batalha, eu não soubesse exatamente para onde eu estava indo. Mas se eu fui com fé, com força, com coragem do guerreiro, eu vou ativar a sincronicidade que vai me conduzir. Aí tudo vai passar a fazer sentido, porque tudo está interligado. Então, o nosso selo de hoje é o selo da Terra, que fala dessa sincronicidade. Ela é uma terra autoexistente, então ela está num tom que é de dar forma. Você dá forma à sua navegação, dá forma a tudo que está acontecendo na sua vida, como que você está conduzindo. E a Terra, ela tem o seu oculto, é a semente, e é sempre uma semente planetária. Tom planetário é um tom de manifestação. Então, quando a gente dá forma com essa energia correta, a gente vai manifestar as nossas sementes, a gente vai fazer florescer. A semente fala não só de plantar como de colher, fala desse florescimento que surge na nossa vida, mas tudo que surge na sua vida, um dia você plantou, um dia você abriu o caminho para aquilo. E a Terra fala exatamente desse movimento da gente navegar para abrir caminho. Selo vermelho, não se esqueça, todo selo vermelho é começar alguma coisa, é dar início a alguma coisa, e a gente tem que ter por trás aquela conexão destemida do guerreiro. Então hoje é um dia muito maravilhoso para a gente, na forma, né, dar forma para essa energia que a gente começa a navegar, que a gente entrega para o universo, o que nós estamos ancorando de conexões, de
projetos, de tudo aquilo que a gente, no início da onda encantada, tem como um propósito, aí a Terra ela vai facilitar que a gente navegue por isso e vá sendo, né, esse que consegue, de fato, abrir os seus caminhos. Para isso, eu sugiro uma pedra que é muito semelhante ao olho de tigre, mas é o olho de boi, que é semelhante ao olho de tigre, só que ela é mais vermelha, tem uma cor de terra mesmo. O olho de boi trabalha muito em conjunto com o olho de tigre, a gente trabalha os dois juntos para despertar o nosso poder pessoal. Quando a gente precisa, sim, ancorar essa força, que nesse caso aqui da onda encantada, ali é o guerreiro, com aquele que vai navegar. Sabe aquele guerreiro que está arrumando as suas coisas, fala, agora eu posso seguir para a minha vida. Aí chega a terra depois e fala, então, pronto, zarpou, né? Você vai agora para a conquista. Então, são duas pedras que nos auxiliam nesses momentos, quando você está, de fato, se conectando a situações novas, situações desafiadoras, situações que exijam de você força e poder pessoal. São duas pedras que juntas nos facilitam muito esses processos, porque a gente tem que entender que no oráculo da Terra, hoje ela é guiada pelo caminhante do céu. Olha que coisa mais linda, o caminhante do céu é aquele que fala assim, vai ser o jardineiro das estrelas, vai ser aquele que vai buscar os seus sonhos, vai ser aquele que vai conquistar o seu espaço novo, aquilo que só você pode abrir, começar. Tem algo na sua vida que está esperando que você abra. E quando a gente está nesses selos vermelhos, a gente tem chaves para abrir novos processos, para finalizar outros, né? Para que a gente não fique muito preso. Então, isso faz parte do trajeto do mago. O trajeto do mago pede que a gente não só se torne guerreiro, mas como que se atire nessa navegação e faça isso com muita confiança no nosso poder, nas nossas escolhas, no que a gente sente, porque tudo isso é uma magia pessoal. E para isso a gente tem o melhor amigo aqui da Terra, é o vento. O vento é aquele que sussurra o que tem que ser feito, e eu amo assim pensar no vento como, sabe, aquele sussurro que você ouve, sabe quando você está indo assim para algum lugar, de repente você ouve uma coisa e nem ouviu direito. Ai, será que eu ouvi, senti, isso foi da minha cabeça? Mas tudo que vem nessa comunicação intuitiva vento, ela vem, é a comunicação que é chamada aqui nos selos, o vento fala do espírito, né? Mas o espírito é nesse sentido, assim, é aquilo que é o sussurro mesmo. E aí fala com você e você muda, e você presta atenção em outra coisa que você não tinha prestado, te traz a presença. Os selos brancos falam muito daquilo que de repente acontece, que te traz a presença. E esses sussurros, esse sentir, essas percepções que vêm são os melhores amigos aqui da Terra, e como desafio, essa Terra tem a mão, que é o conhecer. A mão é você se empoderar desse conhecimento. E eu entendo muito esse desafio da mão para a Terra, porque a mão fala da cura que vem pelo conhecimento, dessa força que a gente desperta quando de fato realiza que conhece, por isso que a mão é o selo 7, que é essa canalização, essa conexão, e isso ajuda a Terra, isso ajuda o seu potencial de você saber que está no caminho certo, não vacilar. Eu entendo muito esse selo da mão quando a gente entende assim, eu tenho assim aqui um domínio daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou com que eu estou me envolvendo, que é essa conexão de eu poder curar, de eu poder usar isso de uma forma muito ligada à maestria do mago, e todas essas conexões assim facilitam demais a sua navegação. Então, te dá segurança, né? Porque a mão, se ela for ela antípoda, a mão como antípoda, ela pode gerar uma sensação, às vezes, de você ainda não estar totalmente empoderado do seu potencial de cura, do que você conhece. Então, você tem que o tempo todo estar voltando para o seu poder pessoal. Falar, eu confio em mim,
Por isso que são essas pedras maravilhosas, né, olho de tigre, olho de boi. Falei: "Eu confio em mim, eu me empodero, eu tenho convicção dessa conexão". Não dar margem ao que tire você desse eixo, desse centro, e tudo aí se abre, e aí a gente vai cumprindo essa escola mago. A escola mago é esse trajeto evolutivo e iniciático que nós estamos cumprindo nesses 13 dias dessa linda e incrível onda encantada. Saudações cristalinas em Lakesh. Olho de tigre, olho de boi.